Vamos já entrar, né, na oração para agradecer a Deus, né, por mais uma noite, por mais um dia que Deus nos deu para nós estar aqui agradecendo a Ele, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, irmão, e continuar a fazer. Devemos estar agradecendo a Deus. Vamos orar também pelas crianças, né? Nós temos a oração todo sábado aqui pelas crianças e vamos apresentar nas mãos de Deus. Olha o que diz aqui um capítulo na Bíblia, aqui no livro de Provérbios, seu capítulo 13, ele diz assim: Filho sábio, atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O filho sábio, ele atende o seu pai. Ele ouve, né, o seu pai. Mas muitas das vezes, irmão, quem fala sem pensar se prejudica a si mesmo, né? Aquele que não se importa com o que diz e com a maneira como se fala, terá a vida arruinada, pois a sua língua desenfreada, as suas palavras descontroladas e os seus assuntos frute levará a pecar a língua. Apesar de ser um pequeno membro do corpo, se torna um mundo de iniquidade quando não é controlada, pois as suas palavras são capazes de prejudicar e causar tão mal quanto fagulha de fogo em uma floresta. Por que a Bíblia faz essa orientação? Às vezes, irmão, as coisas acontecem em nossas vidas e a gente vai deixando para lá. Devemos estar atentos em todos os momentos. Se você observar, a criança tem uma mente praticamente brilhante e limpa, sem maldade. O que você plantar ali vai nascer. O que você falar ali, eles vão aprender. Então devemos ter bastante cuidado com o que nós falamos dentro de casa, perto de nossos filhos. Porque para você é simples, mas às vezes a criança não entende, ele não sabe. Muitas das crianças, irmão, hoje em dia é extremamente aberta para certas coisas. Eu não digo só em casa, mas em uma sala de aula, em uma igreja, né? Em um parque, onde ela estiver, e ali tiver alguma coisa que vai prejudicar o seu filho, você tem que ter bastante cuidado. Há um versículo na Bíblia que diz que devemos ensinar os nossos filhos num caminho que ele deve andar. Aí eu lhe pergunto, aí está uma escolha. Qual é o caminho que você quer que seu filho siga, né? Então você deve ensinar ele. Mas ensinar não é só abrir a boca e falar, mas também mostrar. Porque às vezes você fala com sua criança, não faça isso. Mas ele se pergunta a si mesmo, por que meu pai não quer que eu faça isso? O certo é você dizer, meu filho não faça isso, por isso, isso e isso. Né? Porque segundo a Bíblia diz que existe dois caminhos, o estreito e o largo. Então você tem que ensinar os dois caminhos para ele.
Você não pode ensinar só o caminho estreito, porque ele vai querer conhecer o caminho largo. Então você deve ensinar os dois caminhos. A palavra positiva e a palavra negativa. Você não deve chamar seu filho a atenção e sem explicar por quê. Às vezes as crianças, irmão, ele fala coisas que ouviu alguém falar. Ele faz coisas que ouviu alguém fazer. Porque para ele é certo, para ele é daquele jeito que tem que fazer, ou tem que ser feito. E por isso que a Bíblia diz que ensina os seus filhos no caminho que ele deve andar. Né? É uma orientação que você, pai, você, mãe, deve estar orientando seus filhos. Às vezes eles vão à aula e retornam para casa como se nada tivesse acontecido. E como você, que é pai, você que é mãe, tem que estar observando as crianças. Quando ele vai à aula e quando ele chega da aula. Né? Eu não digo só na sala de aula, mas digamos que ele está brincando com um amiguinho e chega em casa com um objeto na mão. Você tem que saber da onde aquele objeto veio e por que parou nas mãos dele. Né? Outra coisa que eu vejo acontecer na mente das crianças é, às vezes, mentira. Tem criança que já aprendeu ali a mentir. E alguns pais acham normal. Você tem que orientar seu filho a não mentir. Porque quando ele falar a verdade, você não vai acreditar. Então, a Bíblia ensina como se nós, pai, devemos ensinar os nossos filhos a se comportar, né? Na presença de Deus, irmão. Porque ele vai nascer ali, vai ser uma criança brilhante. O comportamento dele, aonde ele estiver, ele vai ser reconhecido, né? Porque que a Bíblia diz que filho sábio, né? Aqui no capítulo 13 fala, filho sábio, atende à instrução do teu pai. É o filho sábio. Porque quando ele atende ali o chamado do seu pai, ele vai crescer aquele filho obediente, né? E sábio também. Mas se você observar aqui, no versículo 2, ele fala, né? Mas o escarnecedor não ouve a repreensão, né? E se você ver o versículo 2 ao 3, fala, do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma, né, do perversador comerá a violência, né? Então, se você passar para o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado por Deus. E esse tempo nós temos que saber dividir, né? Saber parar um pouco e orientar os nossos filhos. Aqui em Provérbio, no seu capítulo 7, ele fala: Filho meu. Observe como a Bíblia nos ensina: Filho meu. Né? Uma palavra forte: Filho meu. Guarde as minhas palavras. Né? Qual pai que não quer que um filho seja obediente a ele? Né? Guarde as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Né? Então, aqui é um pai orientando o seu filho. Aqui no capítulo 5, no mesmo livro de Provérbios, ele fala: Filho meu, atende a minha sabedoria. Olha que palavra forte. Atende
né, a minha sabedoria, a minha inteligência. Inclina os teus ouvidos para que guarde os meus conselhos. Então, aqui é um pai também dando conselho ao seu filho. Então, se você, pai que está aqui, ou pela primeira vez, ou você, mãe que está aqui pela primeira vez, e você quiser orientar o seu filho, você pode abrir o livro de Provérbios e você vai ver aqui Deus dando, né, o ensinamento. Porque quando a Bíblia diz, filho meu, atende às minha sabedoria, é como se fosse uma orientação para nós. Porque quando Deus fala na palavra dele, orientando para nós passar também para os nossos filhos. Aqui no versículo 3, em Provérbio, diz: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Aí é mais o ensinamento da palavra de Deus para nós também passar para os nossos filhos. Essa é a palavra que Deus preparou para nós nesta noite. Eu gostaria que você, pai, você, mãe, orientasse o seu filho, observasse o seu filho. Porque hoje ele é criança, amanhã ele vai ser adulto, né? Hoje você cuida dele, orienta ele, ensina ele, e amanhã ele vai cuidar de você. Se houver uma orientação de pai para filho, né? Também vai ouvir ou vai ver de filho para pai. Porque quando você orienta o seu filho, ensina no caminho, ele aprende, né? Ele aprende. Porque a mente da criança é fértil. É como se fosse uma terra adublada. O que você coloca ali, a semente que você colocar, vai brotar, né? Se você colocar espinho, você vai colher espinho. E se você plantar flor, você também pode colher flor. Para nós já encerrar e entrar em oração, aqui também no livro de Provérbios 16, fala: do homem são as preparação do coração, mas do Senhor é a resposta, né? Todo o caminho do homem são puro aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, né? Então devemos estar sempre orientando os nossos filhos, também cada dia mais observando, né, os nossos filhos, porque hoje nós estamos numa situação que nós não pode se esquecer, né, de observar os nossos filhos, né? Aqui no provérbio, no capítulo 4 fala: a segurança na sabedoria. Você tem que ter firmeza no que você vai passar para o seu filho. Você tem que estar seguro no que você vai passar, né? Aí fala assim: ouve, filho, a instrução do pai, né? E estais atento para o, né, conhecedor a prudência, pois dou voz, boa doutrina. Não deixe a minha lei. Aí, uma parte bem interessada agora que nós vamos ler, no versículo 3 que fala: porque eu era filho. Tá vendo? Nós, há um minuto atrás, nós falou sobre isso. Se você ensinar o seu filho
bem ensinado, você está dando orientação ao seu filho hoje, como pai. E amanhã você vai precisar dele como filho. Olha que a Bíblia relata aqui, afirmando. Irmão, às vezes nós passa alguma orientação aqui e muitas pessoas não ficam ligadas na mensagem. Mas Deus vai lá e confirma o que nós estamos passando. Eu já ia entrar em oração agora, e aí eu abri aqui no 4, aqui no capítulo 4, Deus mandou eu ler. Observe o que Deus diz aqui. Eu vou repetir, e se vocês quiserem é, é, voltar mais o áudio, você vai ver eu falando aí. Mas olha que Deus dá aqui para nós, fechando a chave de ouro. A segurança na sabedoria. Aí no capítulo 4 fala: ouve, filho, a instrução do pai, e estais atento para conhecer a prudência, né? Pois dou voz, boa doutrina, não deixe a minha lei. Aí você desce aqui para o versículo 3, ele fala: porque eu era filho, tênero, a companhia do meu pai, eu único diante da minha mãe, né? E ele me ensinava e me dizia: retenha, né, o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Tá vendo? Deus falando aqui conosco. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueça nem te aparta das palavras da minha boca. Aqui, essa palavra aqui é fechando com chave de ouro, irmão. Se você voltar aqui, você vai ver no capítulo, no versículo 13, ele fala: porque eu era filho. Eu era filho. Então, a criança que você está ensinando hoje, orientando hoje, ensinando na doutrina, amanhã ele também vai ser pai. Ele também vai ser um bom dono de casa. E se você não orientar o seu filho agora, quando ele amanhã depois que ele tiver a família dele, como é que ele vai orientar a família se o pai dele antes não orientou? Então devemos sim orientar os nossos filhos, né, para que amanhã ele possa também orientar os filhos deles, né? Que hoje ele é criança e amanhã ele vai ser adulto. Ah, mas meus filhos não são mais criança, é adolescente. Ele continua sendo criança, irmão, porque ainda é de menor. E se ele fosse de maior, também você tinha a obrigação, tem, aliás, dizendo, de ensinar ele, de mostrar na palavra de Deus. Não é só você dizer, meu filho, vá por esse caminho aqui, ó. Não vá por esse não. Ele vai ficar na curiosidade. Por que meu pai não quer que eu vou por esse aqui? Eu vou por esse para saber. Eu quero descobrir o segredo do meu pai. Mas se você disser, meu filho, ande por esse caminho aqui, porque esse caminho aqui é o caminho estreito, o que conduz à vida eterna. E esse de cá é o caminho largo do pecado, né? E vai passando para ele o que você quer que ele aprenda, né? Nunca repreenda o seu filho ou a sua filha, no plural, sem orientar por quê, né? Sem orientar por quê. Porque vai haver uma curiosidade na cabecinha dele, ele vai querer descobrir por que você não quer que ele faça aquilo, né? Agora, abre a Bíblia. Não fale só da boca para fora, mostre na palavra de Deus, né? Porque aí você está orientando o seu filho num correto, né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos entrar em oração para agradecer a Deus. Vamos orar aqui, né? Um pedido de oração. Nossa irmã Nide, ela pede oração, né? O Senhor Jesus conhece o coração dela e sabe o que necessita, né? Nide, né? Vamos apresentar ao Senhor Jesus a família também, né? Essa irmã Nide.
Vamos orar também pelas crianças, né? É, que se encontram aqui os nomes, vamos apresentar nas mãos do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te agradeço por mais um dia, por mais uma noite, por mais um lindo dia, né, que o Senhor nos deu. Para nós estar aqui agradecendo. Eu tenho certeza que o Senhor está atento para ouvir o nosso clamor, as nossas orações, que chegue no trono da graça e que o Senhor cada dia mais venha nos abençoar, nos transformar, nos livrar, Pai. É o que eu te peço nesta madrugada. Abençoa todos que estamos aqui agora, clamando junto, orando, perseverando e buscando a tua face. Pai, visita cada um, aquele que precisa de ti, aquele que se encontra agora no hospital, deitado em uma cama, em uma maca, ou então sentado em uma cadeira, aguardando ser atendido, ou às vezes esperando o regulamento, e que o Senhor haja neste momento, e que o Senhor ali toque, Pai, na vida dessa pessoa, e que venha a ser curado por completo. Ou aquela pessoa também, Pai, que se encontra ainda desempregado. Ou aquele também que se encontra também com a casa para vender, um automóvel para vender ou para comprar. Que o Senhor seja presente na vida dele ou na vida dela. Venha transformar a vida de cada um que ora conosco nesta madrugada. Que às vezes, Pai, não tem nem o que se alimentar e o Senhor está contemplando. E que ao amanhecer, que a providência divina haja nesta casa, nesta família. Essa família que não sabe o que é paz. E que o Senhor venha fazer acontecer na vida deles, que haja paz nessa família. Deus querido, Deus maravilhoso. Abençoa, Pai, todas as crianças, Pai, que se encontram aqui. E aquele também que não se encontra. Aquele que precisa que o Senhor venha a cada dia mais transformar a vida dele, a vida dela. Toma nas tuas mãos também, Pai, as pessoas que me vê na rua e pedem oração. E às vezes eu esqueço os nomes, mas o Senhor contempla, o Senhor do céu está contemplando todos os pedidos de oração. E o Senhor venha res responder esses pedidos, entrar com providência na vida dele e na vida dela. Aquelas pessoas que estão afastadas, que venha retornar. Aquelas pessoas que estão fracas, que venha se fortalecer, se encher do teu espírito. É aquela pessoa também que se encontra com um problema de saúde, com enfermidade, que a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si a nossas dores. Mas as pessoas às vezes se encontram enfermo, com problema de gastrite, úlcera, a AIDS, a diabetes, o câncer, a paralisia e essas enfermidades que vêm a desaparecer, Pai. Para ele crer que só o Senhor é o único Deus que pode fazer. E mais ninguém fará nada a não ser o Senhor, Pai. Toca as tuas mãos poderosas na vida dela agora. Na vida dessa criança que se encontra com a enfermidade. Que o Senhor venha tirar essa enfermidade. Essa pessoa que já busca há muito tempo uma cura.
E até aqui essa cura não aconteceu. E que o Senhor possa mostrar para ele, para ela, o que falta para que essa bênção venha a ser completa na vida dele. Aquela pessoa também, meu Deus, que está há muito tempo sentado em uma cadeira de roda e já clamou tanto e até aqui nenhuma resposta foi dada para ele ou para ela. E que essa noite de sábado, que o Senhor venha falar com ele ou com ela, mostrar o que falta para que essa pessoa venha sair dessa cadeira, venha deixar essa muleta, venha levantar desta cama e venha caminhar. Porque a tua palavra diz: ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor não faz decepção de ninguém. Todos somos iguais. Todos, Pai, somos iguais. Então o Senhor manda nós levar a palavra aos quatro cantos da terra. Eu tenho certeza que aonde minha voz chegar, que haja cura. Que a tua palavra diz que tudo que pedir com fé, que nós recebe. Então, se essa pessoa está orando juntamente conosco agora, com fé, ele vai receber, ela vai receber. A providência divina chegará. Meu Deus, essa pessoa que colocou um copo com água, essa pessoa que colocou fotografia, receita, exame nesta oração, chave do automóvel, chave do comércio. Essa pessoa que abriu a sua geladeira e mostrou para o Senhor. Essa pessoa que apontou para a geladeira e o Senhor contemplou. Então, Pai, entra com providência na vida dele e na vida dela. Mostra que o Senhor operou no passado e também opera no presente. Que o Senhor venha cada dia mais nos derramar a paz e a tranquilidade. Assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, que já fazia 4 dias naquela sepultura. E o Senhor ressuscitou ele. Ressuscita também essa pessoa que se encontra agora fraco, quase parando. Aquele que está afastado. Fortalece ele. Traga a paz e a tranquilidade para ele. É o que nós te pedimos, Pai, já te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos, pelas bênçãos, e que o Senhor vem a cada dia nos livrando, nos abençoando, nos enchendo da tua graça, do teu poder. Que aonde, Pai, essa oração chegar, que haja paz. Que a bênção venha a ser derramada sobre cada um. É o que nós te pedimos e já te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos que crê e acredita, diga amém e graças a Deus. Se você orou com fé, beba desta água, mas beba desta água já acreditando na resposta. Beba desta água. Você que botou esse remédio aí para oração, você vai tomar desse remédio na hora certa e você vai ver a providência divina do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.